na aula de hoje, a gente vai ensinar sobre os pronomes pessoais, profissões e hobbies, que é mais um pouquinho de conversação. Então, a Alê vai começar essa aula falando um pouquinho de hiragana e do Romaji. Então, pode ir, Alê. Oi, boa noite, gente. Então, vou começar. Eu não sei, talvez tenha ficado algumas dúvidas em relação ao hiragana e a transcrição para o português, que é chamado de Romaji, né? Roma é de Roma e Ji é letra, então é a letra de Roma, que é o nosso alfabeto, né? Então, acho que a primeira dúvida que pode ter causado aí é qual que era o nome? Aí, o Ti. Que no alfabeto latino a gente escreve CHI, mas a gente vai pronunciar Ti. Aí as próximas letras o Di e o Di, que é o Ti com Tentem, com os dois tracinhos, e o Xi com dois tracinhos. Os dois têm a mesma pronúncia, que é de Di. Di. Só que a gente quase nem usa o Ti com Tentem, esse primeiro, a gente usa mais o de baixo. E uma outra letra que pode ter causado dúvida é o Gi, que é o Ki com Tentem, esses dois tracinhos, que no alfabeto latino a gente escreve em GI, mas a gente pronuncia Gi. Outra é o mesmo caso, que é o G, né? A gente escreve G, mas a gente pronuncia G. Que com dois tracinhos é G. E então, dando início aos pronomes pessoais, a gente vai ver que vocês podem ter achado estranho que a gente não passou ainda, porque geralmente é uma das primeiras coisas que a gente aprende em uma língua, né? Mas no japonês a gente quase nem usa pronome pessoal, porque geralmente a gente sempre parece óbvio quando a gente está falando de você ou da pessoa que está falando. Então, por exemplo, se eu estou falando sobre mim, geralmente é óbvio que eu estou falando sobre mim. Então eu não vou usar eu toda hora. E quando eu estou falando sobre você, é meio óbvio que eu estou falando sobre você. Então a gente não usa a palavra você. Então, assim como no português, a gente não fala eu toda hora. A gente omite o eu. Então, no exemplo, eu li um livro. A gente não vai ficar falando eu li um livro toda hora, né? Então a gente vai falar li um livro. A gente omite o eu. E no japonês acontece a mesma coisa. Watashi wa hon o yomimashita. Aqui, watashi a gente vai ver que é eu. Hon é livro. E yomimashita é li. A gente viu também que a ordem das frases é diferente, né? O verbo sempre vem pro final. E essa estrutura não é muito comum no japonês. Então a gente vai omitir sempre o sujeito, o pronome pessoal, que é o watashi. Então, em vez de falar watashi wa hon o yomimashita, a gente vai falar hon o yomimashita. A gente não vai falar o eu, a gente só tira. Bom, mas tem alguns casos que a gente usa, mas não é muito comum. Mas a gente vai passar aqui para vocês como é que a gente fala esses pronomes. Então, o primeiro é o watashi, que ambos os homens e as mulheres usam, só que os homens só vão usar em situações formais. Então, com pessoas que você não conhece, com seu chefe, com pessoas que não tem muita intimidade. E para a mulher pode ser usado em qualquer situação, né? E eu tenho boku ou ore. Eu não sei se vocês já ouviram falar em anime, né? Eles falam bastante em anime, mas eles são usados por homens em situações informais. Então, com os amigos, com alguns familiares. O próximo pronome é o você. Esse é um dos que a gente menos usa, que é o anata, primeiro. Que é um formal. Por que um formal entre aspas, né? Porque a gente quase nem usa. Então, pessoas que a gente não conhece, seu chefe, é melhor não usar. Mas tá aí. Ou o kimi e o mae, que é o informal você. O kimi, eu não sei se já ouviram falar no anime Kimi no Na wa, que é o seu nome, né? É um anime. E o omae, acho que no Naruto, eles usam bastante, né? Omae. Só que, como eu falei, evitem usar essas palavras, porque pode ser considerado uma falta de respeito com quem você está falando, por não ter lembrado o nome da pessoa. E outra coisa é que, eu não sei se vocês assistem dorama, mas geralmente as mulheres usam anata.
para se referir ao marido. Então, quando ela estiver falando com o esposo dela, ela geralmente vai falar anata. É como se fosse um querido. Então, isso também pode ser meio estranho, uma conversa cotidiana, sabe? Chamar uma pessoa de querida. E ele e ela também. Ele é kare e ela é kanojo. Só que eles podem significar namorado e namorada também. Então, evitem usar. Quando a gente quer falar sobre alguém, a gente vai falar ou o nome da pessoa ou anorito, que é aquela pessoa. E no plural a gente vai acrescentar só o ra, né? Ra. Karera, kanojora. Então, alguns exemplos. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês não usarem kare ou kanojo. Então, por exemplo, primeiro exemplo, anohito wa totemo kirei desu, que significa aquela pessoa é muito bonita. Então, de novo, anohito wa totemo kirei desu. Lembrando que quando você fala desu, você omite esse u, né? Você não fala desu. Geralmente você fala desu. Então, sem esse u. Então, aqui a gente usou anohito, aquela pessoa. Ano significa aquela e hito, pessoa. Aqui, totemo, muito. Kirei, bonita. Então, mas quando você estiver se referindo a uma pessoa mais jovem, você vai usar anoko, que é aquele menino ou aquela menina. Então, esse ko, na verdade, é o kanji de criança, mas a gente usa para jovens no geral. Então, se você estiver se referindo a um jovem, você fala anoko, ao invés de anohito. Então, a frase é anoko, kawaii, né? Aquele menino é bonitinho, né? Ou aquela menina é bonitinha, né? Então, de novo, ano é aquele, ko é menino ou menina, e kawaii é uma palavra bem famosa, né, em japonês. Aqui no Brasil as pessoas falam kawaii por algum motivo, mas se pronuncia kawaii. Você não prolonga o a, é kawaii. Esse i no final se prolonga, então não é kawaii, é kawaii. E esse ne, que é né? Então, anoko, kawaii, né? E a última frase aqui é uma piada interna aqui dos cursos. Então, se você está participando aí das aulas de inglês ou das aulas de Excel, a Luna, a nossa querida Otada-san, já foi usada em vários exemplos e a gente vai usar ela aqui de novo. Então, a frase é: Otada-san wa atama ga ii te kikimashita. Fala mais devagar. Otada-san wa atama ga ii te kikimashita. O que isso significa? Ouvi que Otada-san é inteligente. Então, Otada-san, que é o sobrenome da Luna. Atama ga ii significa inteligente. A gente tem duas formas de falar inteligente em japonês. Essa aqui é uma delas, atama ga ii, que literalmente significa uma cabeça boa. A outra forma é kashikoi, que seria mais esperto. Mas acho que atama ga ii é mais usado. E kikimashita, ouvi. Então aqui vocês percebem, né, que a frase meio que tá toda fora de ordem. Então, o verbo que tá no final, mas em português no começo, enfim. Essa aqui é a estrutura do japonês, não se preocupe muito com isso. Então, aqui a gente sabe o nome da pessoa, então, ao invés de falar aquela pessoa, você fala o nome da pessoa. Então, ao invés de falar aquela pessoa é inteligente, ouvi que a Otada-san, o nome da pessoa, é inteligente. E lembrando que no Japão é muito mais comum você usar o sobrenome da pessoa ao invés do primeiro nome. Você vai usar o primeiro nome só para pessoas mais íntimas, né? Seus amigos, seus familiares, talvez. Mas se for uma pessoa que você não conhece muito bem, ou uma pessoa estranha, usa sempre o sobrenome, não o nome. Então, aqui vocês percebem, né, que eu usei o sobrenome da Luna, não Luna. E, para finalizar os pronomes pessoais, a gente vai ter os plurais. E eles são um pouquinho mais usados. Então a gente só vai acrescentar Tati no pronome. Então, nós fica
watashi tachi, boku tachi ou ore tachi. Reparem que era tipo watashi, boku, ore, era tudo eu. Aí a gente só apresentou o tachi para indicar plural. Então os 3 significam nós. E para vocês tem anata tachi, kimi tachi, omae tachi. Que anata, kimi, omae é você, acrescentando tachi é vocês. Tá muito rápido? Vocês querem que a gente explique algum slide de novo, que a gente pronuncie de novo? Porque a partir daqui, essa é mais parte de conversa, né? Então, se vocês não entenderam alguma parte desse tati ou qualquer pronome, mandem no chat. Pode até abrir o microfone se vocês quiserem, que tira dúvida agora. E porque no final da aula a gente vai usar esse conteúdo para que vocês consigam conversar um pouquinho com a gente também. Então é muito importante que vocês tenham entendido essa primeira parte, para que vocês consigam entender o restante da aula. Vamos para a segunda parte da aula, que é mais de conversação. Então, na semana passada, a gente lançou uma pergunta lá no Classroom, perguntando a profissão e os hobbies de vocês. Nem todo mundo respondeu, mas a gente pegou alguns exemplos das respostas que a gente teve, e a gente vai usar esses exemplos nessa aula de hoje, para que vocês consigam se identificar com os exemplos e falar com a gente, né?